E esse texto bíblico que nós acabamos de ler tem sido fruto de diversos argumentos, inclusive desentendimentos, né, entre pessoas que estudam a Bíblia e muitas vezes mal entendido e tem criado assim muita polêmica por causa desses dizeres sobre a mulher, principalmente sobre o atavio, ou seja, a vestimenta, ou sobre o tipo de cabelo. Aqui, falando também sobre autoridade e também falando sobre a questão de o apóstolo não permitir que as mulheres ensinem em público, mas que aprendam com os maridos, e também a questão de Adão não ter sido tentado, mas sim Eva caiu na tentação. E são palavras que muitas vezes parecem que vêm de uma cultura tradicionalmente, como muitos chamam de machista, mas, na verdade, este texto ele nos ensina e nos mostra na prática como nós devemos nos comportar, como tanto o homem como a mulher devem se comportar diante da autoridade máxima que é Deus. Como o homem e a mulher devem viver uma vida cristã, como o homem e a mulher devem ter a sua sujeição uns aos outros, como, por exemplo, o homem é sujeito a Deus diretamente, e o homem como sempre o cabeça, é autoridade. Não se trata de machismo ou de uma simples diferenciação sexual ou sensual da questão masculina e feminina, ou que a mulher seja inferior ao homem. Não se trata dessa questão, mas se trata de vivência espiritual, tanto do homem como da mulher. Como os homens devem se comportar em público, orando, sempre, falando, mostrando a verdade. É isso que esse texto está dizendo. E as mulheres também, elas precisam de entender que devem ter um traje honesto, ou seja, na prática da vivência cristã, as mulheres não devem usar qualquer tipo de roupa, mas a roupa que mais se adequar com modéstia, com pudor, ou seja, com um assentimento ou com uma forma de se conduzir na sua vestimenta, não dando motivos para a sensualidade, porém trazendo em si a questão da honestidade no seu traje. A honestidade, a modéstia, a simplicidade, e inclusive ele fala aqui sobre tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Não são essas coisas que na verdade vão fazer a diferença, ou vão exaltar a mulher. Não, a mulher com simplicidade, com modéstia, com pudor, com zelo pelo seu próprio corpo, poderá sim atrair a presença de Deus para a sua vida, porque assim como os homens também, né, devem ter este cuidado com as suas vestimentas, devem ter este cuidado com o seu agir, com os seus pronunciamentos, inclusive com as suas palavras. Por isso deve ter uma vida de oração, até mesmo nas suas mensagens. O homem deve ter mensagens já para
falar com Deus e sempre colocar todas as pessoas diante de Deus em oração, entregar tudo nas mãos de Deus, principalmente as autoridades, né? Principalmente aqueles que estão em eminência, principalmente aqueles que têm o maior poder, pelos patrões, né? Pelos que são socialmente, estão socialmente acima de nós. Nós devemos colocar essas pessoas nas mãos de Deus. E também aqueles que são subalternos. Muitas vezes nós podemos estar numa posição em que estamos acima de alguém socialmente, não é cristamente, né? Porque dentro da cristandade não existe essa de um ser maior do que o outro, nem o pastor é mais do que ninguém, nem o doutor fulano é mais do que ninguém, não. Todos nós somos discípulos e podemos nos tornar apóstolos, ou seja, podemos nos tornar ensinadores à medida que nós vamos aprendendo. Porque o discípulo é aquele que aprende, é o aluno do mestre, né? É o aluno que aprende a filosofia do mestre para repassar essa filosofia para outras pessoas. A igreja é como uma escola. Nós devemos ser assim. Falar do evangelho, falar das coisas de Deus, falar das mensagens divinas, falar do amor de Deus para as pessoas, falar em todo momento daquilo que nós passamos a viver e não simplesmente de coisas fúteis. Não devemos nos preocupar em ficar falando coisas fúteis dessa vida, mas coisas que venham a engrandecer o nome de Deus.